Olá, meu amigo e minha amiga, estamos começando mais uma jornada e você está ao nosso lado. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a você que está interagindo conosco nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, a você que tem acessado o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Queremos ouvi-lo, portanto, nos acompanhe. E é claro, a cada semana aqui no Saldo Extra, o programa das boas notícias para a saúde do seu bolso. O tema de hoje é Dia dos Pais, um momento para fazer uma reflexão no nosso papel como filhos e também tomar alguns cuidados para que não haja extravagância na compra dos presentes. Teremos uma convidada experiente na questão das finanças do lar para nos orientar com respeito a este tema. Mas antes de apresentá-la e ouvi-la, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. Nesta semana, o dólar teve alta e voltou ao patamar do ano de 2003. E muitos dados recentes mostram que, economicamente, o Brasil parece voltar no tempo. O endividamento interno e externo do governo está em 2 trilhões e 580 bilhões de reais, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Uma dívida que aumentou 17,28% nos últimos 12 meses. Os números do Tesouro indicam que a dívida interna está em alta e a externa em queda. Para a Secretaria, a dívida pode chegar a 2 trilhões e 600 bilhões até o fim de 2015. O governo prevê usar 147 bilhões de reais em recursos orçamentários para pagar dívidas que vencem ainda este ano. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Mas se você quiser se manter atualizado sobre a economia, você pode acompanhar também o Jornal da Novo Tempo, de segunda a quinta, às 7 horas da noite. Obrigado pela sua atenção, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação mais uma vez. Como eu disse, temos uma convidada, a Julimar Murá, ela que trabalha aqui no Novo Tempo na Escola Bíblica. Ela é graduada em Economia Doméstica, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e ela tem um ministério muito interessante. Ela tem dedicado parte da sua vida a tratar do assunto de economia do lar, ajudando voluntariamente a pessoas que passam por dificuldades. A Julimar é casada, tem uma filha universitária, tem uma longa experiência de vida, apesar de jovem, né, Julimar? Que prazer é ter você aqui conosco, Julimar, e o tema de hoje é Dia dos Pais. Eu quero fazer aqui contigo uma reflexão, quero que você compartilhe um pouco da sua experiência. Mas antes do nosso diálogo, nós temos um vídeo. Nós ouvimos algumas crianças sobre esse assunto de Dia dos Pais e eu queria convidá-la e a você, telespectador, a acompanhar conosco esse vídeo. O que você quer dar para o seu pai no Dia dos Pais? Um sapato. Quero dar um abraço nele. Eu sempre dou um perfume e ele gosta. Uma Bíblia. Um abraço. Um perfume. Uma camiseta. Uma nova calça. Uma faca. Na verdade, ele gosta mesmo de colecionar a faca. Se você fosse o cara mais rico do mundo, o que você ia querer dar para ele? Sei lá, uma Ferrari. Um carro. Uma Lamborghini. Um perfume. Um estojo com caneta brilhante. Um perfume. Uma moto. Como é que você vai dar esse presente para ele? Juntando dinheiro no meu cofrinho. Eu junto as minhas moedas que eu ganho e o dinheiro que eu ganho dos meus pais no cofre. Eu escolho um lugarzinho para mim colocar o meu dinheiro e então vou economizando. Julimar, não é à toa que a Bíblia diz, as palavras do nosso Senhor Jesus, que nós devemos ser como crianças para entrar no reino do céu. Como é bonito ver a sinceridade dessas crianças, né? Uma dizendo que vai dar um abraço e a outra dizendo assim, eu vou dar uma Ferrari. Julimar, Dia dos Pais é um dia para reflexão, não é mesmo? É para reflexão. Nós não podemos estar assim tão envolto nesta data como o comércio deseja, porque são datas criadas para impulsionar a venda, na verdade. Mas nós temos que usar essa data para refletir o quanto ela significa para nós, né? Assim como as crianças querem demonstrar o amor, o afeto, o carinho através de um presente, nós temos que tomar alguns cuidados em relação a isto. Porque nós já vemos que as crianças desde cedo já são consumidoras, né? Já são consumistas, na verdade. Porque nós estamos inseridos numa sociedade consumista.
Aquele consumo que antes era tão assim para atender as nossas necessidades, hoje elas são impulsionadas pela propaganda, pela facilidade de crédito, pelas vitrines, aqueles shoppings coloridos que atrai tanto as crianças, né? Então, nós vivemos uma realidade que não condiz com o nosso padrão de vida, levando muitas famílias a se endividarem, vivendo muitas vezes situações difíceis, porque o endividamento ele traz situações muito difíceis. A própria palavra nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas como nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, e o endividamento tem trazido muitas consequências desagradáveis para a família, né? A gente vê que o endividamento ele vai afetar o relacionamento, no casamento, no contexto do trabalho também, não vai existir aquela produtividade que deveria haver, porque ele está preocupado com as dívidas, ele já não dorme direito, ele traz uma intranquilidade no coração dele que leva a viver uma vida totalmente desequilibrada, né? Agora, Julimar, dentro desse contexto, até na questão da compra de um presente, isso pode acarretar o advento das dívidas. Sim. Nós vimos aí que as crianças elas querem expressar esse carinho, esse amor, às vezes com um presente, como foi dito, um perfume, uma camiseta, alguma coisa assim. Que cuidados os pais devem ter? Porque normalmente o que acontece? A mãe sai com o filho para comprar o presente para o pai. No Dia das Mães, inverte. Que cuidados os pais devem ter para que as crianças entendam que o presente pode e até deve ser dado, mas com os devidos cuidados para não trazer uma complicação financeira? As crianças já têm desde cedo, isso tem que ser um assunto aberto, né, na família, de forma que ela entenda de onde vem o dinheiro. Muitas crianças acham que o dinheiro está ali à sua disposição, mas ainda não tem conhecimento ainda de que houve todo um exercício aí por um mês para que o pai recebesse aquele salário, e aquele salário então é para atender as necessidades da família, né, distribuindo em todas as áreas que a família necessita. Então, a criança ela já tem que fazer parte deste contexto, conhecendo o assunto financeiro, por isso nós chamamos de educação financeira. Então, a partir do momento em que ela já tem assim, uma percepção, isso daí pode ser, já começar a ser abordado com ela, de forma que quando chega nesse ponto, ela sabe exatamente se aquilo que ela tem, ela vai ter condições de comprar, ou a mamãe que vai ajudar. Então, o planejamento vai fazer com que ela saiba o que ela vai comprar. Ela falou assim, eu quero dar uma camiseta, eu quero dar um abraço, né? Talvez não tenha condições de comprar alguma coisa, mas o planejamento vai dar essa noção, o que ela vai comprar. Então, eu tenho dinheiro para comprar aquilo que eu quero dar para o meu pai? Tá? E aonde que eu vou comprar? Então, é fazer a pesquisa, então tudo isso a mãe também pode estar junto ajudando, né? Então, eu acho interessante seguir essa linha. E para aqueles pais que, quem sabe, querem ajudar o filho, né, a presentear, como nós falamos aqui, o cônjuge, a mãe quer que o filho dê o presente para o pai e vice-versa, usar a criatividade, né? Se você e pai está passando por algum momento de dificuldade financeira, não tem condição, eu vou falar para a mãe agora, de comprar um presente para que o filho dê para o pai, use a criatividade, prepare um cartão, quem sabe feito em casa, a criança fazendo um desenho, expressando ali o seu carinho com toda a simplicidade, mas que vai carregado de um sentimento de amor e gratidão por aquele pai que está em casa a cada dia. Nós falamos aqui que é um momento de reflexão e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. A minha mamãe tem 83 anos, eu sei que muitos filhos vivem longe dos pais. E o que acontece é que a vida, às vezes, nos separa dos nossos queridos. Pelas circunstâncias, pelo trabalho, às vezes os pais estão distantes. E, às vezes, esse contato, ele deixa de existir até pela questão financeira. Você não acha, Julimar, que nós filhos que já trabalhamos, que temos a nossa renda própria, não deveríamos também fazer um esforço um pouquinho maior para estar ao lado daqueles que já, quem sabe, estão com a idade avançada? É verdade. Eu acho que é o momento de retribuir tudo aquilo que eles fizeram para nós, né? Então, é a oportunidade mesmo que nós temos, mesmo que seja para fazer algo mais, né? Mas essa atenção tem que ser dada. Eu diria que separar um pedacinho do orçamento, né? Para fazer um esforço, uma viagem. Eu gosto de dizer, Julimar, que quando eu vou visitar a minha mãe, eu sempre levo alguma coisinha para ela. Mas o que ela mais quer é a minha presença, é o meu contato físico. Isso jamais pode faltar, né? E é uma data esperada, né? É um momento que quem tem os pais, eles esperam pelos filhos, aquele momento que vão almoçar junto. É uma data muito gostosa que tem que ser comemorada mesmo.
Agora, Julimar, vamos voltar um pouquinho aqui sobre o assunto de dívidas e problemas financeiros. Estamos falando em Dia dos Pais e, na verdade, esta relação de pai, mãe, vamos falar assim, de esposo, esposa, muitas vezes ela passa por um período conturbado porque o casal deixa de vivenciar alguns conceitos no que diz respeito à questão financeira, à educação financeira, para trazer a estabilidade financeira na família. Eu sei que o assunto é extenso, mas o que você deixaria como os conselhos principais para que haja uma boa estabilidade financeira na relação conjugal? Pastor, eu tenho uma experiência que foi muito positiva na minha vida. Claro que quando a gente passa por ela, ela não é tão agradável assim. Mas lá na frente a gente vai ver que foi uma bênção de Deus, porque Deus vai desenvolvendo em nós o caráter, coisas que nós talvez não desenvolvêssemos se não tivesse passado por algumas situações. Logo que eu me casei, eu tinha um emprego bem profissionalmente, bem financeiramente, e o meu esposo também o dele, então nós tínhamos aí um orçamento que dava para a gente viver bem, fazendo os nossos projetos, nossos planos de vida e tudo mais. Só que quando a minha filha nasceu, nós sentimos como casal a necessidade de eu deixar a minha atividade e ficar com ela por esse período, e fiquei em casa por um período de 7 anos. Então, quer dizer, caiu o nosso padrão de vida, porque já não existia mais uma renda, né? Nós só contávamos agora com a dele, então nós tivemos que adaptar nosso padrão de vida. E isso é interessante, porque o casal também tem que estar num consenso. O diálogo é importante, porque essas crises, elas acontecem no casamento. Então, se o casal não está andando junto, por isso que eu falo que o cônjuge é aquele que está com o mesmo jugo, ele anda na mesma direção, na mesma velocidade, é o cônjuge, né? Então, isso faz que a gente passe com aquela crise com entendimento, com amor, acaba fortalecendo a nossa relação. Então, esse contato, esse diálogo, ele é muito importante. O casal, ele cresce junto. As dificuldades existem, as dívidas acontecem, mas quando existe essa união, a gente passa com mais tranquilidade. Quando você esteve trabalhando em casa, cuidando da filha e das atividades domésticas, deixando o trabalho de fora, onde você perdeu essa renda, como foi a sua relação no que diz respeito à administração financeira? Onde eu quero chegar, Julimar? A doméstica, aquela mãe que está em casa cuidando das finanças, ela pode e deve participar da gestão financeira? Sim, claro que não são todas as mulheres que têm essa possibilidade de deixar uma atividade e cuidar dos filhos. Né? Esse sair da área profissional e você voltar para casa, você ser a dona de casa, você cuidar do esposo, você cuidar da filha, e vai exigir aí uma adaptação, né? Que além, nós temos que buscar muita força em Deus, né? Porque senão gera uma frustração em nós. Mas, como eu falei, lá na frente você vai ver o quanto isso foi importante para o desenvolvimento da criança e tudo. Então, é um momento dentro daquilo que ela está vivendo uma nova realidade, um novo padrão, aí sim, atender dentro daqueles recursos que hoje agora estão disponíveis, as suas necessidades. E aí eles vão ser mesmo, né, de forma mais controlada, porque já que não existe uma renda e o seu padrão caiu, então as coisas têm que ser mais controladas. Aonde que eu tenho que cortar? Então nós passamos por muitos momentos de reajustes, que tivemos mesmo que cortar alguns gastos, que aqueles planos que antes nós tínhamos, eles não puderam ser executados, né? Então, só que hoje a situação já é diferente. Daí, depois de um período, eu tive um comércio, aí as coisas já começaram a se estabilizarem. E a minha filha, então, já com entendimento, já grandinha, foi para o comércio comigo e ali ela me ajudava, ela já fazia o pagamento da loja, eu levei ao banco, eu apresentei ao gerente de banco, então alguns pagamentos da loja, então ela que já fazia. Então ela foi crescendo, sabe, tendo uma visão também financeira, mas vivendo dentro da realidade que a família então oferecia para ela. E durante todo esse período, Julimar, da sua vida, trabalhando na sua profissão, com o comércio ou apenas em casa, cuidando da filha, você participou de todas as decisões financeiras? As decisões eram tomadas em família, pastor. Toda decisão que nós tínhamos que tomar, nós sentávamos, sabíamos que aquele seria um momento que nós teríamos que fazer alguns ajustes financeiros, mas a família ela participava das decisões.
E a iniciativa? Vamos imaginar que tem um casal aí que está nos assistindo, quem sabe a relação de vocês não está tão próxima no que diz respeito à parte financeira. Será que a mulher deve ficar esperando apenas que o marido abra lá quanto ele ganha, quanto estão as contas? Você acha que ela pode ter uma atitude de proatividade, de estar ao lado do marido, de buscar, querer se inteirar, apoiá-lo? A esposa, mesmo aquela que está em casa, como foi o seu caso, ela pode ter uma reação mais ativa no contexto da administração financeira? Sim, apesar das atividades do dia a dia ali de casa, eu ainda buscava algumas alternativas para ajudar na renda. Caso eu quisesse fazer algo mais, eu também fazia algo para poder acrescentar, né, na minha renda. E você, mesmo assim, como eu disse, participava. O que eu gostaria Sim. de frisar é o seguinte: a mulher pode ir atrás do marido, procurar ajudá-lo, deixa eu te ajudar, o que você vai pagar, o que eu posso fazer, vamos aqui fazer as contas juntos, não ficar só dependendo do marido, né, Julimar? Isso é essencial, é uma parceria, né, pastor? Não depende de um, a família toda tem que estar envolvida. E a família toda tem que conhecer a sua realidade, porque senão um fica nadando e fica nadando contra a maré, sabe? Porque enquanto um está segurando, o outro está gastando. Então, por isso é importante toda a família ter conhecimento para que eles caminhem juntos. Julimar, em determinada fase da sua vida, a renda diminuiu, o padrão de vida diminuiu, mas eu pergunto, as datas comemorativas não deixaram de ser celebradas, não é isso, Julimar? É verdade, mas nem sempre deve ser com presente, já que a família, e muitas famílias não têm condições de nessa data presentear, ela pode usar da criatividade. Né, fazendo um almoço, saindo, o pai saindo com a criança para empinar pipa, que é coisa mais gostosa jogar bola. Então tem tantas coisas gostosas para ser feitas que não envolvem dinheiro. Nós estamos muito apegados a essa questão que tudo que nós vamos fazer precisa do dinheiro e nem tudo precisa. Julimar, eu quero voltar um pouquinho agora. Você falou de um assunto que a gente deve aproveitar esse momento de reflexão. Eu gostaria de ouvir, porque você está com certeza ouvindo muitas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Estatísticas apontam que mais de 50% da população brasileira está endividada. Que conselho você tem dado hoje aos casais que estão endividados para que eles revertam essa situação? Pois é, pastor, mais de 50%. E muitos não têm esperança de pagarem as suas dívidas. Mas com a graça de Deus, sabe, pastor, quando eu me deparo com a palavra de Deus e vejo quanto o Senhor nos orienta nesse aspecto, a preocupação dele em nos orientar nesta área financeira, e parece que o Senhor não está preocupado com isso, eu vejo que há saídas e que há esperança. Assim, a gente tem que viver dentro da nossa realidade. O consumismo, hoje, ele é um determinante de valor. Né? Para eu ser bem aceito num grupo, para eu ter uma certa posição, parece que eu tenho que ter algo para apresentar. Né? Nós estamos muito mais no ter do que ser. O que eu tenho para eu apresentar a você, a não ser as coisas materiais? Tenho algo mais que tem que ser desenvolvido em mim, que eu tenho que buscar. Então, o dinheiro, ele é sim importante para atender as nossas necessidades, para realizar os nossos sonhos, mas ele não é o mais importante para a minha vida. A importância está no meu relacionamento. Primeiro no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a família, com a comunidade. Aí quando eu uso o dinheiro para potencializar tudo isso, aí sim o dinheiro ele passa a ter o seu valor. Né? Então, o que eu oriento hoje à família é viver dentro do seu padrão de vida, é dentro daquilo que ele pode viver. Não é olhando para o meu vizinho e vendo o que ele tem que eu gostaria de ter. Mas eu sei das minhas dores, eu sei das minhas dificuldades, então eu tenho que voltar, sabe, para o meu eu e viver ali com a minha família dentro das minhas possibilidades. Eu acho que um aspecto importante, Julimar, você mencionou que algumas pessoas não têm esperança. Eu acho que essa esperança, ela vem quando a gente se apega a Deus, entendendo que Deus pode dar a força que a gente precisa. E eu penso, Julimar, que o primeiro passo nesse processo de recuperação é a humildade. Você acredita que um casal que se propõe a colocar no papel tudo que está devendo, a reduzir o padrão de vida ao mínimo possível, ao básico, e aí começar a saldar as dívidas, negociando cada caso. Você acha que nós podemos dar a eles essa esperança de que é possível vencer as dívidas e começar uma nova etapa? Você conhece alguma experiência de alguém que estava endividado e, quem sabe, seguiu esses passos e conseguiu se recuperar?
Existem diversos casos em que a pessoa se endivida, até emprestando o nome para terceiros, pastor. Não somente ela consumindo, mas ela confiando numa outra pessoa. Então, ela empresta um cheque, ela empresta o cartão de crédito e aquela pessoa que não tinha antes condições de comprar aquilo e que pegou emprestado dela, provavelmente não vai ter condições de pagar e na maioria das vezes não tem mesmo. E ela arcando com todo esse compromisso. Então, são situações que nós também temos que estar atentos. Né? Então, essa esperança existe a partir do momento que eu começo a planejar minha vida. A gente planeja a nossa vida em tantas questões do dia a dia, e por que a gente não planeja o financeiro? Eu fiquei questionando isso, por que tanta dificuldade das pessoas se planejarem financeiramente? Aí eu cheguei a uma conclusão, porque isso vai exigir uma mudança de comportamento. Às vezes as pessoas não estão dispostas a isso, mas se elas querem levar uma vida mais equilibrada, uma vida com qualidade, ela vai ter que sentar e rever, então, o seu padrão de vida. E como eu disse, a humildade é fundamental, porque reduzir o padrão de vida significa o quê, né, Julimar? Deixar de comprar uma roupa todo mês, deixar de sair para almoçar fora, deixar de comprar aquele presentinho que agrada. E nem sempre é fácil, né, Julimar? Porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas, às vezes elas querem viver como o colega do trabalho, da igreja, da escola, o vizinho vive, e não com aquilo que elas podem viver. Julimar, nós podemos dizer que existe esperança para pagar as dívidas? Existe sim, mas eu gostaria ainda de falar a respeito disso, que são os equívocos do consumismo, porque ele nos dá a sensação de que nós vamos ser mais felizes se nós adquirirmos aquele produto, que nós vamos ser mais importantes ou que nós vamos estar mais seguros, sendo que na verdade não é. Então, quando eu percebo que eu tenho que realmente rever essa questão, eu tenho que chamar a família, colocar tudo no papel, quais são as minhas dívidas, aonde eu estou pagando mais juros, para ir quitando e aí sim, ir cortando esses gastos que são muitas vezes descartáveis, que nós chamamos de despesas descartáveis, não são todas as coisas que eu vou poder fazer, aquela saída para comer uma pizza no final de semana, ou algum passeio que está dentro, que eu acho que eu posso fazer e que eu coloco lá, eu vou ter que reduzir esses gastos para poder atender uma necessidade que é o pagamento da dívida. Nós temos um nome a zelar. Né? Então, primeiro, essa questão. E o diálogo vai ser fundamental. É fundamental para a família. Ou seja, a reversão de um problema financeiro ela vai acontecer quando o casal conversar, envolver os filhos, todos darem a sua parcela de contribuição. E, Julimar, a palavra sacrifício tem o seu lugar também, né? Tem o seu lugar. E o senhor sabe que a família vai se sentir mais segura, porque ela vai saber o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E o pai ou a mãe não vão se sentir tão pressionados como são atualmente, né? Na verdade, essa pressão ela vem de várias formas, né? Ela vem até indiretamente, pela própria sociedade consumista que nós vivemos. Julimar, a questão, acho que principal, é colocar o dinheiro, que é um valor, o dinheiro também é uma bênção de Deus para o nosso bem-estar, para ajudar o próximo, para pregar o evangelho, mas devemos colocá-lo no lugar certo. O problema é quando ele sai na escala de valores de onde ele deveria estar e ocupa um lugar diferente na vida. Quais seriam os principais valores, Julimar? Tá, mas quando eu entendo que tudo que eu tenho em mãos pertence ao Senhor, eu consigo administrar com mais sabedoria e buscar a sabedoria em Deus. Porque por nós não temos mesmo. Nós somos deslumbrados pelo que o mundo nos oferece. Nós somos deslumbrados pelas vitrines, pelas luzes, pelo consumo, porque isso nos faz bem. Isso nos traz uma satisfação, né? Mas são satisfações momentâneas, porque não é isso que vai nos preencher. Existe algo mais. Que é Deus. E essa algo mais é a nossa paz interior. Com certeza. Dormir com a consciência de que as contas foram pagas, que a vida está em dia. Será que, Julimar, que eu poderia dizer assim que a nossa escala de valores deve estar a nossa fé e a nossa família em primeiro lugar? Sim, com certeza. E procurar fazer com que a nossa família viva essa fé, administre as finanças juntos. Julimar, eu gostaria que você dissesse uma palavra final agora. O Dia dos Pais está chegando. O que você diria para os pais nessa data? Eu estou falando aos pais, pai agora. Pais, pai. É um momento muito especial, né? É um momento que a gente tem que manifestar a nossa gratidão por tudo que ele fez e ainda tem feito por nós. Se hoje ele ainda é vivo, ele não pode estar ali fisicamente ou nos ajudando com certos recursos, né? Ele está ali torcendo por nós, orando por nós. Então, é um momento de nós manifestarmos a nossa gratidão aos pais. Julimar, muito obrigado e eu espero poder rever aqui você outras vezes. Obrigado pelo carinho que você tem dedicado, inclusive aqui, àqueles que procuram a escola bíblica.
Que Deus muito lhe abençoe nesse ministério tão bonito que você abraçou, que é ajudar as famílias que passam por dificuldades financeiras. Eu que agradeço, pastor. Só quero deixar um verso de Provérbios: consagre tudo ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Muito obrigado, Julimar, pelo seu carinho e que Deus muito abençoe. Manda um abraço lá para o seu esposo. Obrigada, e para a sua filha. Obrigada. A Julimar deixou um verso lindo aqui que você deve consagrar as coisas a Deus. Não se esqueça disso. Mas uma vez que está chegando aqui o Dia dos Pais, eu quero falar agora aos filhos. Eu falo a mim também, lendo com vocês Êxodo capítulo 20, no verso 12. E sabe o que diz lá? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento do Senhor, um mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe vai ter uma vida longa e uma vida de bênçãos. Como você pode honrar o seu pai e a sua mãe? Vivendo com dignidade, uma pessoa que cumpre as suas obrigações. Seja um bom exemplo e você vai dar satisfação aos seus pais. E não se esqueça deles, aonde quer que eles estiverem, procure, ligue, demonstre o seu carinho e sempre que possível esteja junto. Este é o maior presente que você pode dar para o seu pai nesse dia especial que se aproxima. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Até lá!